que possua débitos no INSS, tá? Ou com a Receita Federal, Estadual e Municipal. Esse aqui, pessoal, normalmente no início de ano, né? E até por isso, no final do ano, sempre sai, né? Como no final de ano, início de ano, sai aqueles o quê? Sai os pacotes de parcelamento. Esse aqui é o momento, né? Você quer entrar no Simples Nacional, tá devendo a alma. Então, o que você faz? Você parcela tudo, paga as primeiras parcelas e aí fica com com os débitos com a exigibilidade suspensa. E aí você consegue aderir ao Simples Nacional. Então, é um dos caminhos muito utilizados, né? Muito percorrido, para que você possa estar aí avançando. Ainda, que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto quando na modalidade fluvial, tá? Ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana para transporte de estudantes ou trabalhadores. Então percebam que, em regra, o serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiro está fora. Com exceção de quem? Com exceção quando? Aí vem a exceção dentro da regra, tá? Da regra. Transporte intermunicipal e interestadual, ou seja, os ônibus, né? Tudo que for aí de transporte, não pode fazer opção pelo Simples. Mas, e de passageiro, tá? Estamos falando de gente, não estou falando de carga. Mas, se for na modalidade fluvial, tá? Ou quando possuir características de transporte urbano, para o quê? Para transporte de estudantes ou trabalhadores, ou seja, vocês, diga-se passagem, muitos dos senhores, vai poder fazer uso. O que é isso aqui, pessoal? Ônibus, em regra, né? Vai para São Luís, vai para São Paulo e tal, não pode. Está transportando pessoa, né? Transporte de passageiro intermunicipal, interestadual, de um estado para o outro, de um município para o outro, não pode. Mas, se esse transporte for para levar estudante ou trabalhador, ele pode. Ou, se for na modalidade fluvial, né? Isso também considerando que seja para questão de estudantes, trabalhadores e tudo mais, aí você pode. Por quê, pessoal? Porque é um benefício. É um benefício, inclusive, para vocês. Por quê? Porque você vai ter mais opções, não vão ser somente grandes empresas, né? Vão ser pequenas empresas, empresas optantes pelo Simples Nacional, vão poder estar fazendo isso e tal. Então, cria uma situação facilitada, porque estas classes, né, tanto dos estudantes como dos trabalhadores, precisam desse tipo de apoio. Então, não pode criar nenhum tipo de restrição, algum tipo de obstáculo, um obstáculo a mais. Já é difícil você ter que viajar para estudar. Imagine se você tivesse poucas opções para fazer isso. Então, esse é o raciocínio. Estudar e trabalhar, vamos sempre fomentar. Ainda, que seja gerador ou transmissora, em resumo, que mexa com energia elétrica, né? Quem mexe com energia elétrica também está fora do Simples Nacional. Ainda, que exerça atividade de importação e fabricação de automóveis e bicicletas e motocicletas, né? Então, se você está importando ou fabricando automóvel, bicicleta, também não vai poder fazer parte, né, do Simples Nacional. Que exerça atividade de importação de combustível, que exerça atividade de produção ou venda no atacado de cigarro, cigarrilha, charuto, tal, também não vai poder fazer parte. Que trabalha o quê? Bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas e vendidas no atacado, por micro e pequenas cervejarias. Então percebam que a Brahma, né, a Ambev, né, nós temos aqui a distribuição e tal, eles não vão poder entrar no Simples Nacional, tá? Entretanto, né, aquelas que forem produzidas e vendidas por micro e pequenas cervejarias ou vinícolas, né, para questões de vinho, tá? Ou produtores de licores, em resumo, ou de cachaça, destilarias, em resumo. Quando for para fomentar aqui, ó, os pequenininhos, aí vai estar liberado, tá? Percebam que dentro da regra,
A regra que proíbe é a mesma regra, né, que dá uma exceção. Então, dentro da regra já vem a exceção. Igualmente, tem ali na questão do transporte, qual é a regra? Bebida alcoólica está fora. Mas, quando é aquela, né, produzida e vendida por pequenininhos para fomentar e tal, então, você dá essa ajuda e permite que possa adentrar. Ainda, que realize cessão ou locação de mão de obra, que se dedique ao loteamento ou incorporação de imóveis. Então, pessoal, percebam que qualquer um que trabalhe nesse tipo de atividade, eles estarão, né, obrigatoriamente excluídos da questão do Simples Nacional. Que realize atividade de locação de imóveis, ainda com ausência de inscrição ou com irregularidade no cadastro fiscal federal, claro, até porque isso aqui, além de você não conseguir entrar, pessoal, tá? Ah, eu quero entrar no Simples, eu tô com problemas, dívidas e tal. Você não consegue entrar. Só que as pessoas esquecem que isso aqui também é motivo de ser expulso, você é excluído. Então a questão não é só conseguir entrar. A questão é você conseguir permanecer. Você não vai continuar com benefícios se depois que você entra, você solta a franga e deixa o negócio rolar solto, né? Não vai mais pagar, não vai, deixa tudo atrasado e começa a surgir várias pendências. Então, o raciocínio é, para entrar tem que estar limpo, mas para permanecer você também tem que estar, senão você vai ser expulso, né? Deixa eu limpar aqui. Então, avançando. Nós temos o quê? Em relação ao limite de faturamento, que nem nós já pontuamos. Nós temos até 360 mil, né, para ME. Nós temos superior a 360 mil e até a 4,8 milhões, que aí aqui seriam as EPP. Então, isso aqui a gente já vinha comentando, é mais do mesmo. Pessoal, lembrando, no caso, né, que esses limites, eles são, né, para pessoas que não estão em início de atividade. Ou seja, nós estamos falando de empresas que vão trabalhar os 12 meses. O mesmo raciocínio que nós falamos do microempreendedor individual. Então, não pode imaginar que uma empresa que abriu no meio do ano, né, que abriu em julho, ela vai poder, claro, para ser uma, digamos, uma ME, ela vai poder faturar os mesmos 360 mil. Não pode. Por quê? 360 mil é no ano. Ou seja, é por mês. Então, se você só tem 6 meses, né, só vai ter 6 meses até o final do ano, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer o proporcional. Exemplo, né? Vamos imaginar aqui que uma pessoa jurídica que foi constituída em agosto. Vai ter que fazer o quê, pessoal? Pega aqui o teto, 4,8 milhões, o teto de uma empresa de pequeno porte. A gente divide por 12. Ou seja, nós temos uma média de 400 mil por mês. De agosto a dezembro são o quê? 5 meses, de agosto a dezembro. Então, nós vamos pegar esta média de 5 meses, esta média mensal de 400 mil, e multiplicar por 5 meses, que é o período exatamente que essa empresa vai ter, já que ela foi constituída somente agora em agosto. Então, logo, qual é o limite de faturamento? 2 milhões. Então, percebam que, apesar do faturamento limite ser de 4,8, nesse ano, no ano de constituição, a empresa poderá faturar somente 2 milhões. Tá? Por quê? Porque ela não tem os 12 meses de existência naquele ano. Então, por favor, vamos fazer sempre, né, a proporcionalidade. Ô, mano, desliga o teu áudio aí, cara. Pera aí. Deixa eu resolver a vida do Romário aí, que a vida dele tá difícil. O quê? Pronto, silenciado. Mas vocês ainda podem ligar.
Elimina ele. Mas é isso aí, pessoal. Então, o raciocínio é esse. Temos que fazer a proporcionalidade, tá? Para que a gente possa obedecer os limites, né, de faturamento. Aí, a partir do ano seguinte, claro, você passa a ter, vai ter os 12 meses, então você passa a ter o limite total de 4,8, tá bom? O raciocínio é o mesmo para a questão de uma ME. Raciocínio é o mesmo, mas lembrando que quem estoura uma ME não vai ter problema, porque ele vai só, né, incorrer, cair para um EPP, ele não vai ser excluído do Simples Nacional. Então, para efeitos de Simples Nacional, não vai ter tanto problema. O problema aqui é realmente quando você estoura o limite da EPP, porque aí você já sai do regime. Avançando. Limite de exportação. Bom, o que acontece? A partir de 2016, as pessoas jurídicas do Simples Nacional puderam considerar o quê? Separadamente as receitas de exportação das receitas de mercado interno. Ou seja, aquilo que você manda para fora do país e aquilo que você vende dentro do país, para efeitos de cálculo do DAS. Qual que é a implicação disso, minha gente? Isso implica, pessoal, que você vai poder faturar 4,8 milhões 2 vezes. Como assim? Perceba o que, a partir disso, né, a partir aqui de 2018, ao invés de você poder faturar somente 4,8 milhões somados, ou seja, você vai poder faturar 4,6, 9,6. Por quê? Porque agora você tem o quê? Venda no mercado interno, ou seja, venda dentro do Brasil. Você pode faturar até 4,8. Que é o limite para você estar dentro do Simples Nacional. E agora venda para o mercado externo. Quanto é que você pode faturar? Você pode faturar mais 4,8. Eita, professor! Mas o senhor não disse que a empresa de pequeno porte, blá, 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 e só pode... Mas aqui nós estamos num caso de exceção, tá? Por quê? Porque a lei permitiu. Isso aqui é no intuito de quê? De fomentar a exportação. Então, percebam, né? Por favor, percebam que ao invés de faturar 4,8, né, o limite, você passa a ter 9,6 ao todo. Por quê? Porque você vai considerar separadamente. É como se fossem, digamos assim, duas empresas. Você aqui é a empresa A, só vende no mercado interno. Essa aqui é a empresa B. Então, nesse raciocínio, é liberado e você não vai ser excluído, né, do benefício. Exemplificando, né? Uma empresa que tributa pelo anexo 1, que nós ainda não vimos, mas iremos ver, tá? Tributada pelo anexo 1, possui receitas de exportação nos últimos 12 meses de 560 mil. E receitas no mercado interno nos últimos 12 meses de 1.200.000. O que isso significa? Bom, no anexo 1, como nós iremos explicar mais à frente, os anexos são as nossas tabelas de enquadramento e alíquotas. No nosso anexo 1, as receitas de exportação terão uma alíquota nominal de 9,5, ou seja, estarão aqui na exportação. Terceira faixa. Já as receitas do mercado externo terão uma alíquota de 10,7 na quarta faixa. Por quê? Porque o faturamento foi maior e você vai enquadrar a faixa de acordo com o faturamento. Então, se você faturar entre 360 a 720, você vai ficar na terceira faixa. Agora, se o faturamento é acima de 720 e até 1.800.000, então você vai ficar na quarta faixa. Então, percebam que, para efeitos, inclusive, do cálculo do tributo, assim como os limites eles são separados, o cálculo do tributo também, obviamente, tem que ser separado. Então, é como se fossem realmente duas empresas dentro de uma só. Cada uma numa faixa, cada uma numa tributação. Mas a gente vai ver, né, essa questão do cálculo, tá? Os anexos e tudo mais à frente. Nós estamos aqui ainda no lereadozinho aqui teórico, já que a gente chega nos números. Sem desespero, vai dar certo. Nós temos ainda o que, pessoal?
E, rapaz, são 8h30, né? Pessoal, são 8h30, né? Então a gente vai fazer uma pausa aí de 10 minutinhos, aí a gente retoma aqui nas atividades vedadas, certo? Bora pegar direto, moço, e terminar mais cedo. Prefere? Se todos estiverem de acordo. Deixa eu ver. Eu vi só um ok do Adriano. Tem 2 aqui já. Cadê o chat? Deixa eu ver se o povo se manifesta mesmo no chat. Joenes, É youtuber. melhor, professor. Youtuber. Pega direto mesmo, professor. Beleza. Rapaz, tem gente reclamando de fome, de sede. Pera aí. Deixa de desespero. Então a gente faz o quê? Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu ainda tinha muita coisa para falar com vocês. Deixa eu ver. Nós vamos entrar aqui. Deixa eu ver até onde eu vou com vocês, então, aqui. Vixe, Maria, moço. Tem cor demais. Né? Vamos engatar aqui. A gente vai avançar aqui mais um pouco, pessoal, porque na verdade é um assunto muito extenso. Antes de entrar no, né, propriamente dito nos cálculos, é um assunto teórico bem extenso. São muitas informações. Mas a gente vai fazer o seguinte, né? São 8h30. Vamos engatar aqui direto, aqui até umas 9. Aí a gente continua na próxima. Vamos lá. Deixa eu retornar para cá, cadê minha apresentação? Aqui. Então, senhores, apresentando aqui agora a lista de atividades vedadas. Ó, é aquilo que não pode. Se a gente for observar de maneira geral, como a gente sempre vem falando, é muitas atividades, né? Na verdade, nem tantas assim, mas muitas ligadas ao quê? A questão financeira, né? Questão de fomento, essas questões de terceiro setor. Por quê? Porque são coisas que precisam de fiscalização maior. Então, você está vendo o que aqui, ó? Você está vendo aí, ó, bancos comerciais, agências de fomento, né? Então, percebam que são atividades que precisam de uma fiscalização maior, que precisam de um controle, de um rigor maior nesse controle. Por quê? Porque envolve muitos recursos, né, que vão transitando ali dentro. Então, nesse sentido, bolsa de valores, comércio atacadista de bebidas, que inclusive a gente já viu lá atrás, né? Comércio atacadista de cigarro, de cigarrilhas. Esses aqui, alguns desses aqui, eles já aparecem discriminados em lei, mas com o quê? Eles aparecem, holdings, loteamento de imóveis e tal, eles aparecem discriminados, discriminados separadamente, mas com algumas exceções, como aquela lá do transporte intermunicipal, né, e interestadual. Então, claro, tem aqui, ó, 106 atividades. São muitas atividades? São muitas atividades. Mas você tem um caminhão de atividades permitidas. Então, nesse sentido, você tem que verificar. Igualmente, no microempreendedor individual, tem que ser verificadas as atividades que são permitidas para ver se você pode abrir. Obviamente, você vai ter que verificar as do Simples Nacional. Tudo que requer um benefício, você vai ter que verificar para saber se você pode ou não aderir. E aí nós temos dentro dessas atividades aquilo que nós chamamos de atividades concomitantes. O que diabos é isso, minha gente? É aquela atividade que ela possui tanto características de permitida como características de vedadas. Ou seja, dependendo do contexto, pode. Fora daquele contexto, está proibida. Então, percebam que é um negócio assim meio que, né? Meio solto. E aí, como é que funciona nesse bagaço? Opa! Deixa eu limpar isso aqui. E aí, o que acontece? Você tem aqui, ó, a lista de atividades concomitantes. Olha só. Você tem aí, ó, comércio atacadista de bebidas, com atividade de fracionamento, comércio atacadista de cerveja, chopp, refrigerante. Se a gente for lembrar, agora há pouco nós falamos que comércio atacadista de bebidas e tal era proibido e tal, não sei o quê. Opa!
mas quando ela tinha aquele viés, né, da característica de que era para ser revendido por pequenas cervejarias, pequenas vinícolas e tal, então percebam que tinha exceção, né? Aqui, pessoal, é igualmente aquela situação de quem? Do transporte rodoviário, coletivo de passageiro, sob regime de fretamento intermunicipal, que a gente falou, né? Ela estava citada lá atrás, na própria regra ela diz, ó, tá proibido, mas tem um mais. Se, né, se for para transportar estudante ou trabalhador, pode. Se for, né, questão de fluvial, né, um navio que está levando ali estudante lá no meio da Amazônia, que precisa de incentivo para a galera poder estudar e tal. Então perceba que o quê? Está excluído. Ônibus não pode, transporte de passageiro não pode, a não ser que seja estudante, trabalhador, sob essa condição assim assado. Então, isso é uma atividade que nós chamamos de concomitante. E aí, como é que funciona, pessoal? Como é que a gente vai saber, no final das contas, se essa atividade ela está permitida ou se ela está vedada? Já que uma hora ela pode, outra hora ela não pode. Dentro dessas atividades concomitantes. E é dentro desse raciocínio que mora aí a subjetividade e a responsabilidade também. Por quê? Porque se no transporte que o cara está fazendo tem um ônibus, né? Está transportando passageiro, sob regime de frete, né? Você paga para poder andar de um município para o outro, de um estado para o outro. Ele não pode entrar pelo Simples Nacional. Mas, se for para fretar levando estudante ou para trabalhadores, ele pode. E aí, como é que faz? Então, se for estudante e é trabalhador, pode. Então, nessa brincadeira, o que é que você vai ter que fazer? A responsabilidade vai cair na empresa / contador. Por quê, pessoal? Porque se o KENAI, ele diz... Se o KENAI, ele diz que muitas vezes não é possível, né? E outras é possível, você única e exclusivamente pegando a atividade. Ah, vou pegar o KENAI. Qual o KENAI? Eu vou pegar o KENAI 49.29.2. O que ele diz? Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal, interestadual e internacional. Ou seja, eu levo gente, tá? Em rodovias para tudo quanto é lado, até para o Paraguai. Certo. Mas quem é esse pessoal? Se a gente lendo só aqui o KENAI, é impossível saber se você está transportando estudante ou trabalhador. Não tem como. Então, nesse momento, cria-se a subjetividade. Por quê? Porque quando a gente está lendo somente a descrição do KENAI, você nunca vai conseguir saber se aquela atividade pode ou não pode. Somente pelo KENAI. Então, nesse sentido, quando é algum tipo de situação como essa, de atividade como nesse sentido, a pessoa jurídica, ou seja, o proprietário, o sócio administrador, ele vai ter que assinar um termo onde ele está, né? Olha, eu vou optar pelo Simples Nacional, mas eu só estou me comprometendo que só irei realizar o quê? Apenas atividades permitidas. E desta forma, fica a cargo do contador a análise correta da atividade. Porque pensem comigo. Tá lá Tá lá a Dayana no seu escritório de contabilidade, plena, com seus olhos azuis e tal. Chega lá um cara, eu quero abrir uma empresa. O que é a empresa? A minha empresa é uma empresa de transporte de passageiro rodoviário intermunicipal e interestadual. Ok, ela abre a empresa, bonitinho, e aí nós vamos para qual regime? A Dayana não foi lá na empresa fiscalizar. Ela não vai estar lá no dia a dia para saber o que a empresa faz. Ela está lá no escritório dela. Aí o proprietário é que vai ter que dizer, olha, vou assinar o termo, o que eu faço é transporte intermunicipal, interestadual, mas é somente de estudante. Eu só levo eles direto para a faculdade e trago de volta. Ou seja, eu posso estar no Simples Nacional. Ele está se comprometendo. Agora a Dayana vai ficar batendo ponto, vai parar o ônibus no meio da estrada para conferir se ele está carregando, fazendo frete de turista, de qualquer outro segmento que não seja aquele permitido? Não vai, né? Não é a função do contador. Então, esse termo de responsabilidade é justamente ele assumindo o compromisso e ele vai ter que arcar, né, com as possíveis sanções em caso de estar infringindo ou não a norma.
Tá bom? Então, esse aqui é o raciocínio. Atividades concomitantes tem que ter a assinatura do termo de compromisso de desenvolvimento de atividades somente aquelas permitidas. E querendo ou não, é uma brecha, né, professor? Com certeza. Sempre vai entrar a subjetividade, né? Mas toda lei tem as brechas. Se não tivesse, meu amigo, não tinha advogado. Não tem para onde correr. Advogado sobrevive das brechas, meu amigo. Literalmente. Você vai buscar sempre a lacuna e buscar alguma forma de fazer aquilo ali. Mas assim, né, pessoal? O que é o nosso papel? Nosso papel é orientar. Olha, a Dayana vai ter que falar lá pro cliente. Olha, só pode se for estudante. Se o senhor começar a fazer, né, questão de viajante, de turismo, de empresário, ou seja, de qualquer outra categoria que não seja especificamente essa, trabalhadores barra estudantes, você não pode. Não pode fazer porque, quer dizer, não pode fazer não, né? Você não pode permanecer no Simples Nacional. Ah, mas eu quero fazer os dois. Se quer fazer os dois, vai ter que ficar fora. Porque você só pode ficar dentro se fizer somente o permitido. Se você quer fazer os dois, ou você abre uma empresa para fazer o outro, ou você sai, né? A empresa vai ter que sair do regime. Então, esse é o raciocínio. Aí, avançando, né? Exclusão do Simples Nacional. Bom, a gente viu aí questão de opção. Agora, vamos ver aqui a questão da exclusão. Uma vez que você está no Simples Nacional, claro, você pode sair, obviamente, né? Ninguém está obrigado. Já que ele é opcional, você não é obrigado. Então, o que acontece? Quem é tributado pelo Simples Nacional e não tem interesse em permanecer, tá? Ele vai poder sair. Fazendo o quê? Ele comunica. Ele vai comunicar uma exclusão por opção. Olha, eu não estou sendo expulso. Eu estou saindo porque eu quero. Então, esse é o raciocínio. Comunica, tá? Isso lá no portal, né, do Simples Nacional, no sítio, no domicílio tributário, você consegue fazer isso aí tranquilamente. E aí, claro, eu vou sair do Simples. Sim, cara pálida, mas pelo princípio, né, da uniformidade, você vai continuar nele até o final do ano. Nós estamos o quê? Nós estamos em setembro. Mês de setembro, não gosto mais do Simples, quero sair. Sim, mas não é assim bagunçado, né? Então, a partir do momento que você pedir a exclusão, você vai poder migrar, né, para um outro regime, que aí, no caso, ou lucro real ou lucro presumido. E aí você vai poder começar a fazer a tributação a partir, claro, da sua exclusão, a partir dos efeitos, nos outros regimes, desde que você possa optar por eles, né? Como é que funciona aqui a questão dos efeitos e a comunicação? Bom, você comunicando no mês de janeiro, né, os efeitos passam o quê? A partir de 1º de janeiro do ano calendário da solicitação. Agora, quando você comunica em qualquer um dos outros meses, esse efeito é somente a partir do ano calendário seguinte. Em resumo, nós estamos aqui agora o quê? Nós estamos em setembro de 2020. Bom, se eu estou em setembro, obviamente eu não estou em janeiro, né? Eu estou onde? Eu estou nos demais meses. Então, se hoje, né, eu comunicar que eu não quero mais ficar no Simples Nacional, quando é que eu vou sair do Simples? Ora, cara pálida, pelo princípio da uniformidade, em janeiro de 2021, você sai, tá? Em janeiro. Então, eu estou lendo uma pergunta, tá, pessoal? Por isso que eu fiquei aqui calado. Tanto para fazer parte de como para sair do regime, sempre no começo. Exato. Então, ó, tanto para entrar como para sair, pessoal, pelo princípio da uniformidade, você tem que permanecer, como eu disse, né? O normal é que você segure na mão em janeiro e saia em dezembro. Ah, existe alternativas, né, para você fazer isso aí? Tem. É correto? Não. Tem alternativas que também não é que seja ilegal, mas não é o correto. Professor, me diz aí, como é que a gente conseguiria fazer um negócio desse? Eu não sei se eu posso falar porque está sendo gravado, mas vamos lá. Vamos supor que você quer sair aí do Simples Nacional, mas você não quer esperar, você está desesperado. Você não quer que, né? Você não quer que, como é que se diz? Esperar até 2021. O que você faz?
viu aquela quantidade de situações em que nós pontuamos que era impossível, né? Digamos assim, você aderir ao simples, coloca uma daquelas. Qual, professor? Aí já é avançado demais, eu não vou dar essa dica toda. Mas o raciocínio é esse. Se você está impedido de estar, você não tem como aguardar o próximo ano. Entendeu? Uma alternativa aí para quem quer fugir é sempre essa. Agora, por que aqui em janeiro o efeito já vai fazer, né? Os efeitos já é a partir de janeiro. Ora, cara pálida, se tu tá em janeiro, tu não pagou nenhum tributo ainda. Tributo de janeiro a gente paga quando? A gente paga em fevereiro. Então, se eu tô dentro do mês de janeiro, esse aqui é o período mesmo que você pode mudar de regime. Então, obviamente, que se tu tá fazendo essa comunicação no mês de janeiro, é óbvio que já vai fazer efeito imediato. Simples assim, né? Tem nem muito aqui o que pestanejar. Agora, isso ali era quando você queria, você pedia para sair, né? Você pediu para entrar e pediu para sair. Tranquilinho, bonitinho, todo mundo tem esse direito. Mas você também tem o quê? A exclusão obrigatória mediante comunicação quando ela incorrer em uma das hipóteses de vedações previstas. Ou seja, você está sendo expulso, meu nobre. Você não pediu para sair. Lhe convidaram a você se retirar. Esse é o raciocínio, essa é a diferença. E aí, nós temos algumas situações, tá? Primeiro, excesso de receita, tá? Quem excede a receita em mais de 20% do limite estipulado na legislação, tá? No ano calendário, vai ser excluído do Simples Nacional. E esses efeitos, ele é a partir do 1º de janeiro do ano calendário subsequente. Ou seja, o meu limite de faturamento, eu estourei em menos de 20%. Ou seja, eu podia ir até 4,8, mas eu faturei 10, o dobro. Ou seja, não pode ser 10 não, porque é em menos, né? Então, faturei 4,9. Estourei? Estourei. Já estou de imediato no outro regime? Não, calma, segura. Eu não ultrapassei mais do que 20% do limite, né? Então, se é menos do que 20%, então eu posso empurrar esse negócio aí até dezembro, normalzinho, né? Vou pagando meu Simples Nacional até dezembro, já estou em setembro, não vou estourar em mais do que 20%. E aí, em janeiro, eu já tenho que adotar o próximo regime. Isso para excesso de receita em até 20%. Agora, quando é acima de 20%, né? Ou seja, estou em setembro, eu já faturei aqui 10 milhões esse mês, no mês de agosto. O que acontece? Eu estourei mais do que 20%, muito mais. Isso quer dizer o quê? Eu já estou excluído e o efeito já é a partir do próximo mês, tá? Então, ou seja, se for em agosto, agora em setembro eu já estou em outro regime. E aí começa o negócio a rodar. Ainda, né, questão da receita, na questão de início de atividade. Aí, pessoal, é aquele mesmo raciocínio. Você vai ter que fazer aquela matemáticazinha. Quanto é que é a média mensal? Pega 4,8, divide por 12, você vai ver. Aí, você faz a questão proporcional. O raciocínio é o mesmo. A diferença é que é proporcional. Se você só tem 6 meses, né? Só é metade. Então, ao invés de ser 4,8 milhões, se você só tem 6 meses, já que você abriu a empresa esse ano, você só tem 2,4. Então, esse é o raciocínio, e aí você faz essa mesma matemática que a gente vem discorrendo, tá? E aí, esse aqui, né, é o pulo do gato, é a atividade impeditiva. Quando a pessoa jurídica passa a exercer alguma atividade impedida, seu desenquadramento ele é obrigatório e produzirá efeitos a partir do mês seguinte ao do exercício, né, da atividade vedada. Então, vamos imaginar aqui. Por que todo mundo usa essa situação? Né? Por questões óbvias. Primeiro, para você estourar no faturamento, ninguém vai mentir que você, né? Você não vai mentir dizendo que você mente dizendo que vendeu menos, mas dizer que você vendeu mais, ninguém faz uma atrocidade dessa. Por quê? Porque vai pagar imposto. Muito imposto, né? O imposto é calculado em cima do faturamento. E fora que é um contrassenso você querer utilizar essa estratégia. É muito difícil você encontrar um benefício que justifique você dizer que ganhou mais dinheiro do que o que realmente você ganhou. Fora que é ilegal. Então, o que nós temos aqui? Atividades impeditivas.
Ah, eu quero sair do Simples Nacional e não quero esperar o ano que vem. Você vai lá naquele hall de atividades, né, impeditiva, escolhe um, pega esse KENAI, taca lá no teu KENAI. Pronto. Você acabou de ser excluído e no próximo mês você já pode ir para um outro regime, certo? Esse é um raciocínio e aí fica, né, uma válvula de escape para quem quer migrar de regime no meio de um exercício. Ainda, nós temos o quê? Uma outra situação é em relação às participações societárias, né? A exclusão por participação societária ocorrerá nas situações que são aquelas que a gente pontuou. Ou seja, você vai ver, né, a participação, se tem empresa participando de uma empresa, se você tem a questão dos administradores e dos acionistas com outras empresas, você vai ter que somar os faturamentos para saber se você vai ser desenquadrado ou não. E aí os efeitos também a partir do mês subsequente. Em relação aqui ainda à participação societária. Considerando que a pessoa física sócio titular de uma empresa optante do Simples Nacional seja também sócio titular de uma ME ou EPP e que essa seja optante ou não do Simples Nacional, independentemente do percentual, a receita destas irão somar-se para fins de desenquadramento. Ou seja, é a história que a gente estava falando. Se a empresa A, né? Se a empresa A faturou 100 mil e a empresa B faturou 900, perceba que aqui você ainda permanece no simples. Por quê? Porque se você somando as duas só vai dar 1 milhão. Agora, se a empresa A, ao invés de 100 mil, faturar 1 milhão e a empresa B faturar 9 milhões, percebam que tanto A como B, elas vão ser desenquadradas. Por quê? Porque não é somente B que estoura, porque como nós temos os mesmos sócios, né? As empresas possuem os mesmos sócios, os faturamentos são insomados. Então, automaticamente, você está fora, porque no total você tem 10 milhões. Então, o raciocínio é esse. E a gente, inclusive, né? Vamos apresentar aqui para vocês um quadro que fica mais fácil da gente entender essa parte aqui de participação. Então, perceba o quê? Vamos lá. Um sócio de pessoa jurídica optante do Simples Nacional. Ele também é sócio de outra pessoa jurídica, que é ME ou EPP. Isso independente da participação, né, do capital. Ou seja, se tem mais de 10%, 5%, é irrelevante. Aqui a condição é um sócio de uma empresa é sócio também de uma outra empresa, tá? Sendo que é optando do Simples Nacional. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que somar as receitas. Se você somar as receitas e der mais do que 4,8, ele vai ser desenquadrado. Se der menos, permanece. Agora, o cara é sócio de uma empresa que é optante do Simples Nacional. E aí ele é sócio de outra empresa que não é ME e nem EPP. Percebam que para ser optante do Simples Nacional, pessoal, você tem que ser, né, ME ou EPP, tá? Então aqui, obviamente, se ele não é nem ME e nem EPP, essa empresa aqui, ela não é optante do Simples Nacional. Mas essa empresa A é. Vou sempre botar aqui um Azinho, que aí fica mais... Ou seja, empresa A, optante do Simples Nacional. E o dono tem uma empresa B, que não é optante do Simples Nacional e nem é uma micro e pequena empresa. Agora, o que vai ser analisado? Vai ser analisada a participação societária. Se a participação societária dele for mais de 10%, você vai ter que somar o faturamento. Ah, professor, vamos supor aqui, né? Vamos supor que a Ananda, ela é dona aqui da empresa A, né? 100% aqui da empresa A é dele. Agora, a Ananda tem uma participação que de 5% da empresa B.
ela vai somar as receitas, as receitas de A e B para saber se pode ou não pode ficar no Simples Nacional? Não. Aí, Não. Por que não? Porque é menos de 10%. Agora, se a Nanda tiver 10% ou mais, aí, meu amigo, quando a participação societária for mais de 10%, aí sim você vai somar e ver se chega em 4,8 milhões. Qual que é a diferença dessa primeira situação, antes da gente ir para a terceira? A diferença dessa primeira situação para a segunda. Nessa primeira situação, pessoal, a Ananda, ela é dona de uma empresa, né, optante do Simples Nacional, e é dona também de uma empresa que é micro e pequena empresa. Aqui não está nem dizendo se ela é ou não optante do Simples Nacional, mas ela é uma micro e pequena empresa. Então, não quero nem saber quanto que é a participação dela. São duas pequenas empresas que ela tem? São, pois some o faturamento. Não, agora no segundo caso, ela tem uma micro e pequena empresa, tá? Optante do Simples Nacional, e faz parte, né, do quadro acionário, societário, de uma outra empresa, que não é uma micro e pequena empresa. Então, ela tem uma micro e pequena empresa e participa de uma outra grande empresa. O que vai fazer? Soma o faturamento? Depende. Depende da participação societária dela nessa grande empresa. Se a participação societária dela nessa grande empresa, ou seja, no Mateus, ela tem um mini box dela aqui, né? Se ela tem a participação no Mateus, que abriu o capital, hein? Se ela tem a participação no Mateus em mais de 10%, ela vai ter que somar o faturamento do Mateus com o faturamento do mini box dela. E aí, claro que ela vai ficar fora do Simples, né? Porque o Mateus é um monstro. Agora, se a participação dela for em menos de 10% do capital social, aí, meu amigo, o Mateus pode faturar 1 bilhão, que ainda assim ela permanece no Simples, com mini box. Por quê? Porque não vai somar o faturamento. O raciocínio é esse. Terceira situação, né? A Ananda, agora, continua com a sua empresa, né, o seu mini box, optante do Simples Nacional. E ela é, né, o sócio do Mateus, que é o que a gente acabou de falar. E a participação societária dela é em menos de 10%. Ou seja, ela tem só 5%. O que faz? Não faz nada, não soma. Vai considerar somente o faturamento da empresa A. E aí, quando for maior do que 10%, né, aí sim é que vai somar. Esse é o raciocínio da questão aqui dos somatórios para efeitos de exclusão no Simples Nacional. Beleza, ilustres? Avançando. Outra situaçãozinha, né? Débitos com INSS, fazendas públicas, ou seja, aquela história. Aquela história, né? Você, para entrar, tem que ter as suas, né, as suas certidões negativas, e você, para permanecer, também tem que ter as suas certidões negativas de débitos. Então, continuando. Se você possuir débitos, ou seja na Receita Federal, seja na Cefaz aqui em Maranhão, Receita Estadual, ou mesmo no município, você poderá, tá, ser excluído do Simples Nacional. Normalmente, as pendências que excluem são as da Receita Federal, né? Normalmente, na maioria dos casos. Mas, em segundo, claro, a do Estado. O Estado também, hoje em dia, bota para matar. E, por último, é a do município. Por quê? Porque essa comunicação ela não é muito boa, né? Digamos assim. Nós temos municípios aí que hoje ainda está em nota de bloco, né? Tem nem nota fiscal eletrônica de serviço. Então, percebam que
algumas situações ainda a comunicação é muito falha, muito pequena. Então, quanto menor o município, menor é essa comunicação. Mas ciente de que os débitos com o INSS e também com as demais fazendas também podem excluir. Olha só, né? Quando você é excluído, né, por questões dos débitos, você vai receber da Receita Federal um ato declaratório executivo, ou seja, que é o AD, de exclusão. Normalmente a empresa tem um prazo ainda de 30 dias para efetuar uma regularização. Fica mais como se fosse um aviso, né? Então, se você pagar ou mesmo parcelar, que normalmente é feito o parcelamento, inclusive para a questão na hora da adesão do Simples Nacional, é o que todo mundo acaba recorrendo. Você vai lá, parcela, aí vai pagando devagarzinho para conseguir entrar no regime. Agora, se você não regularizar dentro do prazo, aí você vai ficar excluído. Então, perceba que você ainda ganha uma benevolência. Normalmente, ninguém analisa muito o seu domicílio tributário, né? Aquela caixa de correio. Hoje, por causa do Pronamp, né? Todo mundo foi olhar aquilo ali para ver, cadê a minha carta? Para saber se eu... se eu posso ou não posso pegar empréstimo e tal. Então, todo mundo teve que aprender o que era esse domicílio tributário e buscar essas cartinhas. Mas essas informações são importantes. A gente recebe muitas informações e que, na maioria das vezes, a gente passa despercebido porque a gente não dá muita atenção para esse tipo de situação. Mas é importante porque pode chegar avisos como esse, né, para que você possa regularizar a empresa antes de ser efetivamente excluído. Então, aqui, pessoal, nós temos aqui um quadro resumo com boa parte de todas as possibilidades de desenquadramento, resumindo ainda aqui, primeiro, o motivo, segundo, quando que é produzido os efeitos, a partir de quando que entra em efeito, começa a valer essa exclusão, e um terceiro, a comunicação. Lembrando, pessoal, toda vez que você for excluído, que acontecer alguma situação que seja de caráter impeditivo, é obrigatório realizar essa comunicação, tá? Todo mundo tem que fazer isso. Ah, eles vão descobrir. Não, você tem que comunicar também, tá? E aí aqui é um quadro resumo. Então, ó, receita bruta, quando você ultrapassar a receita bruta menor do que em 20%, maior do que 20%, no início da atividade, maior do que 20% aqui no início da atividade. Quando você incorre em alguma atividade impeditiva, altera o QNAE, coloca alguma atividade que não é permitido. Em relação, às participação societária e ainda em relação aos débitos. Então, quando que os efeitos de cada um começa a valer e quando que você tem que realizar ou comunicar. Então, esse aqui é um quadro resumo para os senhores terem ciência de como que é o procedimento de cada um e os prazos. Pessoal, em relação a esta comunicação, percebam que a falta da comunicação, ela pode incorrer em uma multa de até 10% do total dos tributos devidos na forma do Simples Nacional, tá? E claro, não sendo inferior a R$200, porque algumas empresas pagam tão pouquinho que aí a multa ia ficar muito pequena. Então, estipulou-se, estabeleceu-se que o valor mínimo seria aqui um valor de R$200 para a questão da multa. Quando constatado que falta de comunicação na condição de obrigatória, nos prazos determinados. Então, professor, sou eu que tenho que comunicar? Sim, a empresa é sua, a gestão é sua. Não é para o governo vir detectar. Quando ele vem detectar é porque você já está em uma falha. E aí, quando ele vem nesse tipo de situação, ele já vem com a sanção. Obviamente, não tem como ele fugir dessa parte de sanção sanção punitiva, toda vez que você incorrer em algum tipo de situação de erro. Ainda, ela poderá ser excluída de ofício, quando não comunicar a exclusão obrigatória ou quando praticar atos contrários. Porque o que acontece? Surgiu alguma daquelas situações em que você não pode mais ficar no Simples Nacional,
você tem que fazer a comunicação. Ah, eu não comuniquei. Certo, se tu não comunicar, você vai fazer o quê? Você vai continuar pagando o DAS. Mês a mês ali, bonitinho, você está pagando o DAS. Só que você não pode. Então, o que acontece? Vem um ato, né, de ofício, de cima para baixo, dizendo, ei, você foi excluído por isso, por isso, por isso. E aí, se for constatado, né, a questão da sua não comunicação e tal, aí você vai poder sofrer as sanções previamente previstas, né, as legais previstas. E o que é que nós temos aqui de motivo para exclusão de ofício? Bom, quando verificada a bendita falta de comunicação, né, que é obrigatória. Também, a partir do mês subsequente do descumprimento das obrigações de que trata o parágrafo 8 do artigo 6º, ou seja, escritórios de serviços contábeis. Serviço de contabilidade, pessoal, ele sempre entrou num anexo mais favorecido, né, mais favorável aí do Simples Nacional, porque nós temos que prestar algumas contraprestações sociais, como, por exemplo, escritório de contabilidade optante pelo Simples Nacional, eles são obrigados a fazer gratuitamente a declaração anual do imposto de renda de microempreendedor individual, tá? Então, os microempreendedores individuais podem, inclusive, consultar quem são os escritórios optantes do Simples Nacional e é só chegar lá na porta e bater. Você é obrigado a fazer a declaração dele, tá? Por quê? Porque nós recebemos incentivos, né, para poder estar dentro do Simples Nacional, numa categoria que pague um valor menor. Porque o governo precisa, né? O governo sempre vai ter que se valer dos serviços contábeis para poder fazer a máquina pública funcionar. Somos nós que efetuamos, né, a calculadora tributária do país. Ainda, a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, as hipóteses em que for constatado que quando do ingresso no Simples Nacional, a ME ou EPP incorria em hipótese de vedação. Então, perceba o quê? Você pode ser excluído mesmo depois de ter sido aceito. Por quê? Porque não é porque você foi aceito naquele momento que impede de alguma outra verificação encontrar algum fator que, na verdade, impediria de você assumir, né, de adentrar no Simples Nacional. Então, eles ainda têm uma segunda vistoria. Ou constatada uma declaração inverídica. Por exemplo, aquela lá das atividades concomitantes, né, em que você assina de que está fazendo atividades permitidas, mas na verdade foi constatado, né, teve uma vistoria lá e viu que na verdade você estava fazendo transporte mesmo, era de turismo, de viagem e tal, e não era permitido estar no Simples. Então, vai lá e é excluído de ofício. Também é das outras situações possíveis. A partir do próprio mês em que incorridas impedida, nova opção pelo Simples Nacional pelos próximos 3 anos. Olha só. Quando você for impedido, né, a partir do próximo, são motivos para exclusão de ofício. A partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a nova opção pelo Simples Nacional pelos 3 anos calendário subsequente nas seguintes hipóteses. Então, se você incorrer em alguma das hipóteses que agora iremos apresentar, você não vai poder adentrar no Simples Nacional pelos próximos 3 anos. Isso nas hipóteses que a gente vai falar agora. Nessas anteriores, você pode adentrar normalmente no ano seguinte, né? O quê? Se for, em resumo, né? O texto é grande, mas aqui em resumo, é se você atrapalhar uma fiscalização, né? O cara foi lá para fiscalizar a tua empresa e você dificultou, né? Não entregou a documentação e tudo mais, então você pode ser penalizado em ficar excluído por até 3 anos do Simples Nacional e não poder voltar. Ainda, né? Oferecer resistência à fiscalização, ou seja, novamente, o poder público está entrando, né? Está entrando na situação, tentando fiscalizar, tentando verificar a situação da empresa e você impõe algum tipo de dificuldade. Isso faz com que, além de você ser excluído naquele momento, você fique pelos próximos 3 anos sem poder retornar. Também, testa de ferro é bem complicado, mas os famosos laranjas, né? Quando é constatado processo judicial e tudo mais, além de ser excluído, você não pode voltar, né, por um determinado tempo. Tiver sido constatada a prática reiterada de infração, né, dentro da lei, ou seja, atividades impeditivas, declaração inválida e tudo mais. Quando a ME ou EPP for declarada inapta, quando comercializar mercadorias ou objetos de contrabando ou
de descaminho, ou seja, está infringindo a lei, né? Trabalhando aqui, começou a vender cocaína. Então, percebam que as situações, né, de ilegalidade, de situações que você tem algum tipo de erro, você pode, além de ser excluído, ficar mais 3 anos. Então, ó, falta de escrituração do livro caixa, for constatado que durante o calendário o valor das despesas supera em mais de 20% o valor das receitas. Inclusive, né, essa aqui em relação às despesas, quando se trata, né, de Cefaz, a inscrição estadual nossa, ela é suspensa se você o quê? Se você estourar o limite de 80%. Como assim? Isso quer dizer que as suas compras, elas não podem ser, né, superiores a 80% da sua venda, do seu faturamento. Com exceção de quando você está levantando estoque, porque você pode ter a sua inscrição suspensa. E aqui no caso do Simples Nacional, se as suas despesas forem 20% superiores, né, do que as suas receitas, você também pode ser excluído do regime. Exemplo. Vamos imaginar aqui, ó, receita no ano do calendário, o cara faturou 1 milhão. Isso quer dizer o quê? Quanto é que é 20% de 1 milhão? 200 mil. Né? Se o cara que faturou 1 milhão e no ano do calendário, ou seja, nesse mesmo exercício, as despesas dele forem mais do que 1 milhão e 200 mil, você vai ser excluído do regime. Agora, se forem até 1 milhão e 200 mil, você vai continuar nele, né, com uma observação de que você já está no limite. Ainda, se for constatado que durante o ano calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização e industrialização for superior a 80%, que é o que a gente acabou de comentar. Isso aqui, inclusive, a sua inscrição estadual vai ser, né, vai ser suspensa. Isso aqui está acontecendo muito, pessoal, que nem eu comentei com vocês na aula passada, com microempreendedor individual. O cara não tem controle, só pode faturar até 81 mil, e aí, obviamente, se ele só pode faturar até 81 mil dos 12 meses, ele só pode comprar até 64. Então, raciocínio é esse. Ainda, não emitir documento fiscal de venda ou de prestação de serviço de forma reiterada. Somente, pessoal, o microempreendedor individual é que tem a prerrogativa de não emitir nota fiscal para a pessoa física. E é para a pessoa física, porque para a pessoa jurídica ele tem que emitir, tá? As demais empresas, elas têm que emitir a nota fiscal para todo mundo. Ou o cupom fiscal, ou a nota fiscal, aí depende do tipo da empresa. Também, omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstos, informações previstas pela legislação previdenciária, trabalhista, tributária e todas as outras informações, né, de caráter trabalhista, de forma reiterada. Ou seja, pessoal, repetidas vezes você ficar incorrendo no mesmo erro. Isso também causa a exclusão por ofício, tá? Em resumo, o prazo de impedimento para a nova opção do Simples Nacional ele pode ser majorado de 3 para 10 anos se constatada a utilização de artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento que direcione a fiscalização a erro. Ou seja, sempre que você tiver, né, atrapalhando a fiscalização, você vai ser penalizado em 3. Agora, se você está utilizando de algum tipo de meio fraudulento para, né, manipular a fiscalização, isso pode sair de 3 para 10 anos. É praticamente o resto da vida sem poder, né, aderir ao Simples Nacional. Pessoal, nós vamos parar aqui hoje nessa parte da exclusão. A partir na aula que vem a gente retoma já na questão de base de cálculo, para a gente já entrar na parte propriamente dita dos números, dos cálculos, tá?